Bitcoin bate recorde histórico que não era alcançado desde 2021, fazem 2 anos que ele não chegava nesse preço e hoje todo mundo acordou com ele valendo 57 mil dólares. E aí, tá na hora de vender, comprar? Fica aqui que eu vou já te explicar. Além disso, o Joe Biden acabou de cravar uma data para um possível cessar-fogo que vai acontecer lá entre o Hamas e Israel, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não, porque tá rolando aí um monte de papinho a respeito disso. E 2 pontos importantes que a gente precisa ficar ligado. Número 1, Irã está desobedecendo o limite que foi imposto de quanto de urânio que ele poderia ter. Vamos prestar atenção nisso. E número 2, lembra dos Houthis, aquele grupo radical lá do Iêmen? Pois é, eles atacaram cabos submarinos e isso pode comprometer a internet da Europa, do Oriente Médio e inclusive a comunicação deles com a Ásia e África. Isso é bem preocupante, eu vou te explicar melhor o que está acontecendo. Se você se interessa por esses assuntos e quer se manter sempre bem informado, não esquece de já se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, porque é um projeto novo e é muito importante cada curtida, cada comentário, tudo isso conta muito pro início desse projeto, beleza? Primeiro vamos pra surpresa. Hoje de manhã o Bitcoin acordou valendo 57 mil dólares. Ele deu uma recuadinha ali um pouco depois, mas é impressionante o valor que ele atingiu agora, gente. Nesse momento da gravação desse vídeo, ele tá valendo 56.767 dólares. Se você quiser saber isso em real, você dá uma multiplicada aí por 5, certo? Mas eu já vou te dar uma dica. Quando a gente está avaliando criptomoedas, a gente sempre analisa em dólar, tá? Porque o desempenho de uma criptomoeda não tem nada a ver com o desempenho do real. Então, tipo, às vezes o real vai ter uma variação de preço e isso vai impactar o valor que você está vendo das criptomoedas. E aí pode atrapalhar, inclusive, tua análise. Então, a minha dica é, sempre fica prestando atenção no preço de Bitcoin e criptomoedas, no preço dele em dólar, beleza? Ele tá valendo aqui 56 mil dólares no momento da gravação desse vídeo. E uma coisa que chamou bastante atenção é esse voluminho aqui de transações de 54 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Esse valor, ele supera o valor que foi ali após a aprovação do ETF do Bitcoin. Caso você não saiba, no início desse ano aconteceu a aprovação do ETF de Bitcoin, que é um instrumento financeiro, porque eu e você, a gente pode investir em criptomoedas indo lá, abrindo uma carteira, abrindo uma conta na corretora, comprando por conta própria. Agora, quando a gente fala de capital institucional, aquelas grandes corporações com muito dinheiro, é muito importante que esses caras tenham instrumentos financeiros regulados. Então, para ele conseguir negociar na bolsa de valores, que é uma coisa que ele está mais acostumado, existem esses instrumentos chamados ETFs, que basicamente vai ser uma empresa que vai fazer uma captação, vai receber o dinheiro do pessoal, vai comprar os bitcoins e vai criar uma espécie de ação, que é uma fatia do bolo, uma cota do fundo completo. Na prática, o que isso representa? O investidor institucional, o cara que ali é gigantesco, de uma grande corporação, riquíssimo, ele quer investir em criptomoedas de uma forma mais regulada, que ele consiga acompanhar ali dados e análises da Bolsa de Valores americana, ele vai investir no ETF de Bitcoin, na hora que ele encher o saco, ele quiser vender, ele vai vender na própria Bolsa de Valores. Mas o que ele está vendendo de fato é esse papel que representa essa quantidade de Bitcoins lá dentro. Deu para entender mais ou menos? O mais importante aqui é a gente levar em consideração que nesse ano de 2024, vai acontecer um corte da demanda do Bitcoin, ou seja, serão menos Bitcoins entrando no mercado. Eu gosto de dizer que ele vai se tornar 2 vezes mais raro, mais precioso. Então isso é um corte na oferta, ao mesmo tempo que está tendo ali uma explosão na demanda, justamente por conta desses ETFs serem aprovados esse ano. Isso vai acontecer no decorrer do ano, porque as empresas elas não entram automaticamente. Então isso está acontecendo e a gente está presenciando aqui. Esse foi o primeiro grande boom agora desse ano de 2024 e eu sinceramente acredito que possam vir outros. Lembrando que a gente não fala aqui sobre especulação, sobre você tentar comprar para adivinhar. No longo prazo, eu acredito que a tendência é de valorização. Então, se você tem paciência para investir, para entender esse mercado, entender que ele funciona em ciclos, ele vai cair, ele vai subir. Porque quanto mais um ativo sobe, maior vai ser a pressão de quem comprou ele barato vender para realizar lucro, para colocar dinheiro no bolso. Então, é natural que subiu muito, desce um pouquinho, ó, que a gente chama de correção. E aí, o ativo ele é bom de fato, sobe mais.
Começou a subir demais, pressão de venda pro pessoal que quer realizar lucro, desce um pouco. Mas a gente vê ali que se a gente coloca aqui no panorama geral, numa visão mais macro, a gente vê a tendência aí de valorização do Bitcoin, beleza? Se quiser entender um pouco mais sobre criptomoedas, você se inscreve aqui no canal, que é um assunto que eu gosto muito, acompanho bastante, foi o motivo original de eu ter criado os meus vídeos aqui na internet. E eu também deixei um tutorial aqui como que você faz para comprar pela primeira vez Bitcoin, caso você nunca tenha feito isso na sua vida, belezinha? Continuando, caso você não saiba, nesse momento a gente tem 250 reféns ainda lá em Gaza e está acontecendo uma movimentação ali que envolve o Catar, o Egito e os Estados Unidos para tentar chegar num acordo de cessar-fogo ali de Israel com o Hamas. E aí, numa ação de campanha eleitoral, né, o Biden foi para uma sorveteria lá nos Estados Unidos e o pessoal metralhou ele de pergunta. E uma delas foi justamente sobre essa questão desse cessar-fogo, se ia sair ou não. E aí ele soltou dizendo assim, olha, eu espero que esse cessar-fogo saia agora ali na segunda-feira. Caso você não saiba, o Catar é onde fica a sede política do Hamas, né? E aí eu achei engraçado que esse jornalista americano falou assim, né? Biden diz que o cessar-fogo de Gaza vai ser acordado na segunda-feira, né? O Hamas diz que sem chance e o Catar se pergunta o que ele andou fumando. Isso porque as negociações estão em andamento, então não existem dados de fato oficiais vindo de todas as partes. Mas vamos torcer para que tudo dê certo aí e de fato segunda-feira a gente consiga esse cessar-fogo, uma negociação para que esses reféns saiam o mais rápido possível, porque imagina a situação terrível que deve estar desde lá do dia 7 de outubro de 2023. Vamos torcer então. Além disso, ontem um relatório preocupante chegou na Reuters apontando que o Irã está com mais de 20 vezes urânio do que o permitido. Para você ter ideia, desde novembro do ano passado, ele saiu de 1.000 quilogramas, né, de urânio enriquecido para 5.000 quilogramas. Então a gente não tem informações muito claras exatamente do que está acontecendo, mas isso tudo acontece ao passo que o tom do Irã nas ameaças, nas provocações, vem aumentando também. E caso você não saiba, todos esses grupos terror, você sabe do que eu estou falando, são relacionados ao Irã. O Irã não teve nenhum tipo de ataque frontal até o momento, mas o Irã a todo momento solta umas provocações contra o Ocidente, diz que também não vai recuar se tiver uma guerra. Os Estados Unidos também estão soltando declarações desse tipo. Mas os ataques frontais acontecem de fato por Hamas, Hezbollah, agora mais recente pelos Houthis, né, que é inclusive o tema da próxima notícia, e todos esses grupos, né, seja no Líbano, no Iêmen, na faixa de Gaza, todos eles estão relacionados, né, eles recebem investimento, treinamento, armamento do Irã. Para finalizar, uma coisa que muita gente não sabe é que mais de 99% da comunicação global é feita ainda por cabos submarinos, né? Tem muita gente que acredita que é satélite. Não, satélite é uma ínfima minoria. Mas esses cabos submarinos, eles são responsáveis por uma fatia fundamental dessa comunicação de internet, telefonia que acontece no mundo. E, inclusive, é um ponto de tensão geopolítico hoje. E os Houthis, que é justamente esse grupo extremista, terrorista... Eu posso falar terrorista? Posso? Enfim, esse grupo, ele atacou ontem os cabos submarinos que ficam ali no Mar Negro, né? E isso pode comprometer a comunicação ali do Oriente Médio com a África, com a Europa e inclusive com a Ásia. Eles acertaram esses cabos referentes ali a 4 empresas diferentes e os danos ainda não foram 100% calculados, mas certamente isso vai afetar na comunicação global. Assim que eu tiver mais informações sobre isso, estou tentando acompanhar aqui meio que em tempo real, eu solto ou lá no meu Instagram, caso você não me siga, @IgorBevilacqua, né? Ou então já faço um novo vídeo aqui atualizando, beleza? E se você gosta desse formato de vídeo, que te mantém bem atualizado de economia, investimentos, geopolítica, enfim, dos principais acontecimentos do mundo que afetam diretamente a nossa vida, ainda que a mídia tradicional muitas vezes não mostre totalmente pra gente, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo pra eu saber, é um formato novo, então cada opinião conta demais, belezinha? Tamo junto e até a próxima.